Bereshit, Gênesis, capítulo 22, versículo 1 a 18. No capítulo 22, versículo 1, o Eterno, ele experimenta Abraão, ele experimenta Abraham. Capítulo 22, versículo 5, Abraão sabe que ele e o filho vão voltar intactos, ou seja, Abraão sabe perfeitamente que diante do pedido do Criador, de se fazer um sacrifício do seu próprio filho, Abraão sabe perfeitamente, ele fala para os seus servos o seguinte: não, nós iremos e voltaremos. Então, ou seja, Abraão sabia que aquele sacrifício de seres humanos não iria se concretizar, porque ele foi enfático. Nós subiremos e voltaremos a vós, intactos. Capítulo 22, versículo 5. Capítulo 22, versículo 6, diz o seguinte: andaram ambos juntos. Ou seja, Yitzhak e seu pai, Abraham, andaram juntos. Um menino que poderia se rebelar contra o pai, porque ele já entendeu ali a situação, ele indaga, cadê o cordeiro para o holocausto? E imediatamente ele é amarrado, mas ele não se debate, ele aceita, ele se sujeita, mas isso prova aí a obediência de Yitzhak. O andar juntos é isto aí, em comum acordo. Capítulo 22, versículo 8. Novamente, a prova de que Isaac, ele andou junto com seu pai em comum acordo, ou seja, em obediência, em perfeita obediência. Ele estava em um momento realmente onde supostamente iria acontecer a morte dele, ele seria oferecido, mas ele não foi, não se concretizou isto, porém ele foi até o fim. Capítulo 22, versículo 11, um malar, ou seja, um anjo, ele fala com Abraham e confirma que Abraham foi obediente. Agora eu sei que tementes do Eterno é você, ou seja, não negaste teu filho. Aí ele fala como já se fosse o próprio Eterno, não negaste ele a mim, e por aí vai. Capítulo 22, versículo 15, confirma que a razão secundária, foi fazer de Abraão, um verdadeiro pai de multidões, certo? Pois o fator primário foi experimentar Abraham. O fator primário, não secundário. O primário foi experimentar Abraham, a conduta de Abraham. E quando você faz um experimento, quando um cientista faz um experimento, não é propriamente para ele. Isto pode beneficiar a ele, claro, mas ele quando faz um experimento é para que fique patente aos olhos de todos. Então, não foi um experimento apenas para o Eterno ali, porque ele realmente sabe o que está no nosso coração. Esse experimento foi para confirmar que Abraham, ele passou do teste, ele passou da prova, e aí sim, ele é confirmado como o pai de multidões, E através dele, qualquer que se achegar é abençoado com certeza. Não tem essa questão de dizer que é porque o Eterno queria saber o que estava no coração dele. O Eterno, ele sabe o que está no nosso coração. Não precisa ele me experimentar para ele apenas, porque ele sabe o que está no meu coração. Ele sabe o que está no teu coração. Você pode ignorar isto, mas é a realidade. Você pode até não acreditar no Eterno, como ele opera, como ele trabalha, mas a realidade é esta. Ele sabe o que está no teu coração, na tua cabeça, na tua mente, ele sabe perfeitamente. Mas o que se configura aqui, o que mais chama atenção no capítulo 22 de Gênesis, de Bereshit, versículo 1 a 18, é justamente isto: provar para a humanidade que o Eterno, ele jamais iria aceitar sacrifícios de seres humanos. Isto é uma reprovação. Os povos daquela época já praticavam sacrifícios de seres humanos, ofereciam seus filhos aos ídolos. E ali é uma prova de que o Eterno estava demonstrando que não é o ser humano que morre em um altar de sacrifício, em uma oferenda, não é o ser humano. Os religiosos da época tinham esse costume de oferecerem seus filhos. E o Eterno, por meio de Abraham, ele prova que não é. Seres humanos não são aceitos como sacrifícios, como corbanote, mas tão somente animais que são classificados como puros, no caso do cordeiro. Então isto é para ficar patente aos olhos de todos que o Eterno, que o Criador, ele não aceita sacrifícios humanos, jamais vai aceitar, e sempre será uma abominação para o Eterno.
Vocês sabem disso, então não tem como aceitar sacrifícios humanos, de seres humanos. Seja de criança, seja de um adulto, não existe isso. Isto é abominável. E ele jamais iria até o fim para sacrificar Yitzhak, porque Yitzhak não seria sacrificado. Estava lá já o cordeiro providenciado lá para que o cordeiro, de fato, é que fosse imolado, e não um ser humano. Então não tem esse negócio de você colocar o ser humano no lugar do cordeiro. É o cordeiro que fica no lugar do ser humano. O animalzinho não é um ser humano, não é um ser mitológico, não tem misticismo nisso aí. A religião ela puxa para um misticismo, para um lado totalmente deturpado e totalmente paganizado, porque em si só a própria religião é o paganismo. Não existe religião sem paganismo e paganismo sem religião. E o Eterno deixa claro que ele não aceita jamais e que é abominável o sacrifício de seres humanos. Então ele vem reprovando ali, desde o início da Torá até o fim da Torá, que ele não aceitará, jamais aceitará, e que ele tem como abominável as pessoas que praticam os sacrifícios humanos. Pessoas que oferecem seus filhos, ou pessoas que oferecem até mesmo alguém, uma pessoa que é consagrado aí um ídolo, um Messias e por aí vai. Então ele não aceita esse tipo de comportamento. O que ficou patente aí na leitura de Bereshit é isto. Jamais o Eterno irá aceitar sacrifícios humanos. Muito pelo contrário, ele repudia tal prática, ele repudia tal comportamento, ele repudia tal ato. É isso que vocês precisam entender. Então é muito simples. Vocês escutam várias interpretações, mas vocês não vão no foco. Vocês não vão na raiz do que realmente a mensagem de Bereshit, de Gênesis 22, ela quer passar para vocês. Então não existe sacrifícios humanos, certo? E se fosse assim, se o Eterno aceitasse o sacrifício de Yitzhak, de Isaac, né, sacrifícios de humanos, ele teria ido até o fim. Yitzhak seria imolado. Mas não, a gente sabe perfeitamente que não foi. Jamais será aceito um sacrifício de seres humanos. Podem falar o que quiser, mas ele não aceitou o sacrifício de Yitzhak, jamais vai aceitar de qualquer ser humano. Ele tem isso como abominável. É abominável todo aquele que faz passar seres humanos por sacrifícios, rituais de sacrifícios. Isto é reprovado por ele. Tão simples de entender, o problema é que quando nós somos parciais, nós não vamos entender. Apenas quando formos imparciais, e aí realmente a gente acaba entendendo a situação, mas e não é obrigado as pessoas a entenderem. Agora, o que é reprovável, o que realmente não pode acontecer, são as pessoas que não entendem ou que têm diversas interpretações para o texto e querem ficar dando palpite sobre aquilo que elas não sabem. As pessoas elas não têm conhecimento de si própria e elas querem jogar no ventilador um texto da maneira que elas aceitam, que elas acreditam, quando não é daquela maneira. Então, criticar quando você é parcial é muito fácil. Eu quero ver você criticar quando você é imparcial. Aí você se coloca no lugar, você vai a fundo, você é honesto com você mesmo e é honesto com as pessoas aí fora, ao seu redor. Então não adianta eu puxar a sardinha para o meu lado, porque realmente jamais iria acontecer esse sacrifício de seres humanos. E jamais aconteceu. Nunca foi do agrado do Criador, ele jamais iria aceitar tal coisa. Mas as pessoas têm diversas interpretações. Então eu lamento por isso, certo? O grande problema é esse, a pessoa não saber nem dela própria e querer dar pitaco, querer dar palpite em algo que ela não domina. A pessoa não saiu nem do beabá. A pessoa não saiu do beabá. Ela quer falar sobre assuntos, sobre causas, sobre coisas que estão muito à frente dela, estão muito lá na frente. Entendeu? Talvez ela vai morrer sem chegar ao conhecimento daquela situação ali, daquele tema ali, mas ela está brigando com você, ela está tentando empurrar goela abaixo, ou que você tem que acreditar do jeito dela, ou do jeito que a maioria acredita, e você não pode acreditar no fato real que é claríssimo, que o Criador jamais iria aceitar tal sacrifício, e que o que ele fez foi um experimento não para ele próprio, mas para todos os povos que tivessem contato com essa história, de que ele não aceita sacrifícios de seres humanos. Jamais vai aceitar. E ele tem isso como abominável. É uma abominação. Então não adianta, a pessoa não saiu do beabá e ela quer falar coisas, né, de peritos que já estão lá em uma universidade, em uma faculdade, no que diz respeito à Torá. A pessoa não sabe de Torá, não manja nada de Torá. O que houve de Torá são especulações, são interpretações errôneas de religiosos. E ela vem querer dar palpite, quer que você engola ali a versão dela a todo custo. Eu não preciso dar ouvidos àquelas pessoas mimadas, crianças que estão no beabá, que estão no prezinho,
Porque realmente, nesse ponto, nós que estamos avançados aí no estudo, nós somos superiores nesse ponto. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós temos a nossa posição privilegiada de termos entendimento dos fatos. Então as pessoas elas estão aí, né, jogando, ficam nervosas aí porque você realmente está num nível bem acima, e elas estão aí, estão lá no prezinho, estão lá no jardim da infância, querendo que você, né, acredite do modo infantil que elas acreditam. Perfeito? Então aqui conclui o estudo de Bereshit 22, 1 a 18, e espero que vocês tenham esse espírito crítico e principalmente analisarmos o que está escrito, não da forma religiosa ou da forma como os ateus interpretam a Torá, mas da forma como ela realmente está escrita, porque isso é o mais importante, certo? E se você não manja, se você não entende, não fique propagando fake news, não fique propagando versões absurdas, não é? E tentando apagar aí a luz de quem realmente tem o entendimento, certo? Um abraço a todos aí, tudo de bom para vocês.